Bom dia a todos. Eu sou Helena Arquimioado Watanabe, sou aqui da Faculdade de Saúde Pública e gostaria de dar boas-vindas a todos na Envelhecer BQI, Diálogo Luso-Ibérico-Brasileiro. Contamos aqui hoje com vários palestrantes de Portugal, da Espanha e aqui do Brasil, e com a professora Liliana Souza, que é professora catedrática da Universidade de Aveiro. Ah, esqueci de me dizer, é um evento conjunto da Universidade de São Paulo e da Universidade de Aveiro. E estamos aqui hoje contando com a professora Liliana Souza, da Universidade de Aveiro. Ela é professora catedrática, psicóloga, ouso dizer gerontóloga também, né? Porque trabalha bastante com essa área de envelhecimento e que será a nossa moderadora desse evento. Tá? Então, muito obrigada, professora Liliana, por estar conosco hoje e abrilhantar o nosso evento. Passo a palavra para você, então. Obrigada, professora Helena. Então, bom dia a quem nos assiste do Brasil, boa tarde a quem nos assiste em Portugal e buenas tardes a quem nos assiste a partir de Espanha. Eu sei que estava outro moderador indicado para hoje, o professor Carlos Henning. Infelizmente houve um impedimento e serei eu a moderadora deste evento. Este webinar vai ocorrer na Semana do Envelhecimento no Brasil e nas proximidades do Dia Internacional do Idoso, que ocorreu no dia 1 de outubro. Todos nós sabemos que o envelhecimento é um processo universal, mas é heterogéneo. Todos envelhecemos, mas de forma diferente. E então, dentro do paradigma do envelhecimento saudável e pretendendo que todos alcancem uma longevidade saudável, queremos hoje focar no envelhecimento de pessoas LGBTIQA+. Vamos ter 3 palestras, como foi anunciado. Vamos começar com a equipa de Portugal, depois a equipa de Espanha e depois a equipa do Brasil. Este webinar vai ter uma duração de 2 horas. Vai começar com as palestras, que são, como eu disse, as três, cerca de 15 minutos cada uma. Portanto, no final das três palestras, teremos um intervalo de 10 minutos e depois teremos um debate de 20 a 30 minutos. Portanto, este evento terá a duração de 2 horas, a duração total. Ao longo deste processo e das palestras, podem colocar questões, sugestões, comentários no chat, que depois, na segunda parte, na parte do debate, nós abordaremos. E vamos começar. Vamos começar então com as trajetórias de orgulho, a investigação em envelhecimento LGBTIQA+, na Península Ibérica, pelo João Tavares, que é professor na Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro, é enfermeiro, doutor em Gerontologia e Geriatria e investiga na área da solidão e isolamento social, do envelhecimento LGBTQIA+, deficiência intelectual, famílias e gestão de doença crónica. Em conjunto com a Sara Guerra, que é do Departamento de Educação e Psicologia da Universidade de Aveiro, é gerontóloga, doutorada em gerontologia e investiga na área dos cuidadores informais, da solidão e isolamento social na velhice e do envelhecimento em pessoas LGBTQIA+. E passo então a palavra à Sara e ao João. Obrigada, Liliana. Obrigado. Então, antes de mais, muito boa tarde, muito bom dia a todas as pessoas que se encontram aqui connosco. Muito obrigada por se juntarem a nós neste webinar. Eu sou a Sara, estou aqui com o meu colega e também amigo João, para falar-vos de uma forma geral daquele que tem sido o nosso percurso ao nível da investigação nesta área, ou seja, o envelhecimento da comunidade LGBTQIA+, procurando destacar naturalmente aqueles que são os principais resultados do nosso trabalho. Nós temos no título Península Ibérica, precisamente porque este trabalho tem vindo a ser desenvolvido por minha equipa portuguesa, que já vos vou apresentar, mas também com o apoio da Tatiana, que vive e trabalha em Espanha e que também terão o prazer de ouvir falar já de seguida. Eu gostava de começar também por vos dizer como é que a nossa história começou.
e constatar que já passaram 5 anos desde que nós iniciámos esta nossa aventura. A Tatiana e a Liliana Souza tinham muita vontade de fazer investigação nesta área. E acabaram por lançar o desafio de me juntar a elas para resolver uma inquietação, que era porque é que se fala tão pouco sobre o envelhecimento da comunidade LGBTQIA+. Eu alinhei de imediato, porque é um tema que me disse muito, que eu considero muito pertinente, muito relevante na nossa comunidade, e destas nossas conversas, sobretudo informais, foi nascendo um projeto exploratório, porque não tem qualquer tipo de financiamento associado, e que estava inicialmente focado nas questões da generatividade, ou seja, na intenção em cuidar, em apoiar e em contribuir para as gerações futuras, aliás, tarefas centrais da meia-idade no modelo biopsicossocial de Erikson. E também nas questões da intenção do legado, que são tão importantes, dado um percurso de discriminação e de ostracização desta comunidade, como também documenta a literatura. Nós desenhámos o projeto, submetemos aos comitês de ética dos respectivos países, Portugal e Espanha, obtivemos aprovação e, portanto, o João junta-se então a nós e nesta altura começámos a criar questionários, a contatar organizações para nos ajudar a divulgar o projeto, a tentar sinalizar e recrutar participantes e começámos a fazer entrevistas por vídeo, com subgrupos específicos e fomos organizando os dados e tem sido assim até aos dias de hoje. E uma das coisas que nós achamos mesmo muito importante no nosso projeto, os projetos que vamos desenvolvendo, é que nós tentamos fazer sempre tudo com muito entusiasmo, mas acima de tudo com muita amizade e com muito carinho. A nossa equipa foi crescendo. Em 2022, nós conseguimos integrar a Rita com uma bolsa de iniciação à investigação. Ela tem vindo a colaborar connosco na elaboração de alguns produtos científicos e foi também mais ou menos nesta altura que nós começámos a mergulhar nas histórias de vida de mulheres trans que fizeram a transição numa fase mais avançada da sua vida. Nós temos compromisso com o que fazemos, nós somos amigos, alguns de nós também pertencentes à comunidade LGBTQIA+, portanto, isto também é pessoal, e é sem dúvida uma investigação feita com muito cuidado e com muita entrega. Eh, Sara, Diz, só então, para interrompi se me complementar aqui, quiseres. nós vamos fazer uma coisa de diálogo, que é muito tradicional e típico entre nós. Antes de mais, bom dia a todos e a todas, boa tarde a todos e a todas. Só complementando aqui o que a Sara disse, este processo teve duas linhas importantes para nós. Por um lado, enquanto investigadores da academia, mas por outro lado também teve uma questão muito pessoal de desenvolvimento e de crescimento, porque apesar de todos estarmos sensibilizados para estas temáticas, não tínhamos ainda o aprofundamento necessário para compreender, para utilizar uma linguagem que fosse não agressiva, ou que pelo menos evitássemos a microagressão. Por isso, este processo foi transformador não só do ponto de vista pessoal, para quem permitiu explorar a sua identidade e a sua orientação sexual, mas também durante este processo ele foi pautado por um processo que para nós foi muito significativo, foi nós apresentarmos e sentirmos de uma forma muito pessoal o impacto que a investigação tem e como é que ela pode ser transformadora. Transformadora não só para os leitores que leem os resultados, mas muito transformadora para os investigadores. E eu lembro particularmente num dos artigos com mulheres transgênero, que foi do ponto de vista de um trabalho em equipa, de um diálogo, foi um diálogo, além de científico, foi um diálogo emocional, que nos inspirou muito, que nos fez refletir muito e que nos ajudou efetivamente a ter uma compreensão muito mais humanizada e muito mais próxima, destas pessoas. Muito bem, João, obrigada pela adenda. E sim, é um processo que continua, não é? E, portanto, continuamos sempre a aprender e também muito dispostos a melhorar e a tornar a nossa linguagem muito mais adequada a esta população. Eu apresento-vos a nossa equipa atualmente, portanto, para além de mim, temos aqui a Tatiana, como já vos falei,
a Liliana Souza, que está a moderar este debate, e a quem nós aqui aproveitamos, não sei se isto vai ser correto ou não, mas para dar os parabéns por teres feito anos, portanto, muito obrigada por teres aceito este convite. O João, que está aqui a falar comigo, e a Rita que neste momento está a fazer o seu doutoramento com uma bolsa da FCT, que está a ser orientada pelo João e co-orientada por mim e pela Liliana. Estes aqui são alguns dos nossos outputs científicos até ao momento. Nós também temos já publicado um protocolo sobre uma análise conceptual sobre cuidados afirmativos para pessoas mais velhas, LGBTQIA+, num contexto de cuidados de longa duração. Como não há tempo, naturalmente, para apresentar tudo, nós destacámos 3 trabalhos e vamos apresentar de seguida, de forma muito breve, aqueles que têm sido as principais tendências obtidas. E, portanto, este é o primeiro que queremos destacar. Eu vou agora dar a palavra ao João. Então, começamos possivelmente pelos primeiros passos. Inicialmente tínhamos começado com uma metodologia quantitativa no estudo da generatividade e tínhamos deixado um espaço para as pessoas que quisessem participar, podiam deixar o contacto e nós iríamos entrar e voltar a falar com elas no sentido de desenvolver uma perspectiva mais qualitativa sobre estas experiências. Então aqui tivemos a oportunidade, efetivamente, com uma participação muito mais expressiva das pessoas da comunidade LGBTQIA+, de Espanha, e só para sublinhar que existem diferenças culturais, geográficas, mesmo entre fronteiras e continentes, e aqui eu gostaria de sublinhar o nosso título, Entre Continentes e Cores, para mostrar que efetivamente não existe a diversidade, existem as diversidades em todos os contextos. Este trabalho foi particularmente emocionante porque os participantes eram pessoas que tiveram uma trajetória de ativismo ao longo da sua vida. Isso é particularmente relevante e sublinhando aqui que nós temos que olhar para este coorte como um coorte que apresentou desafios diferentes. Foi um coorte que viveu uma ditadura, foi um coorte que viveu tempos em que os direitos LGBT começavam a desenhar-se, por isso estas histórias de vida eram de uma narrativa muito poderosa e transformadora. Tivemos 18 participantes, dos quais 12 homens gays. Realizamos entrevistas semi-estruturadas e através de uma análise temática que foi inspirada no framework da intencionalidade dos legados, fizemos um processo aqui muito dinâmico, muito em equipa, neste processo de análise, entre mim, a Tatiana, a Sara, a Liliana, no sentido de conseguirmos então o desenvolvimento desta análise temática. Emergiram aqui 3 temas principais, um a nível pessoal. E aqui, a nível pessoal, é importante só sublinhar alguns aspectos. Por um lado, as pessoas referem que gostavam que o seu percurso, que a sua trajetória, que o seu percurso no ativismo fosse lembrado numa perspectiva não de estar cristalizado no passado, mas como uma coisa que pudesse continuar a inspirar e da qual pudessem ter continuidade. Por isso é que o título é passar a marca, passar o legado, não é? E isto é particularmente importante. E, por outro lado, estes nossos ativistas tinham uma vida, quer profissional, quer a intervenção comunitária, muito intensa. Então, muitos deles adquiriram diferentes vivências, não só relacionadas com o ativismo para a comunidade LGBTQIA+, mas para outros tipos de ativismo, nomeadamente muito centrado no que são hoje os direitos fundamentais, os direitos humanos, em diferentes perspectivas. A nível coletivo, é importante destacar aqui que muito deste contributo muitas vezes tinha uma dimensão transfronteiriça, isto é, havia uma preocupação junto destes ativistas, não só com o contexto nacional em que viviam, mas também havia um olhar muito atento e consciente
de outros países onde estes direitos ainda eram mais escassos ou inexistentes. Então tínhamos aqui um ativismo que, na nossa perspectiva, tinha uma perspectiva mais global, no sentido de trazer e assegurar que os direitos fossem assegurados. Por outro lado, temos aqui um ativismo que procura centrar-se numa sociedade melhor, isto é, ao defender os direitos para as pessoas LGBT, defendendo outras causas, nomeadamente as questões dos imigrantes, dos refugiados, dos direitos das mulheres. Se olharmos hoje à luz do mundo atual, fazem tão sentido agora quando fizeram em 2000. Eles consideram que o seu contributo, além de incluir esta comunidade, deve ser amplo e deve abarcar efetivamente sociedades melhores, porque sociedades melhores são melhores para as pessoas LGBT, são melhores para os imigrantes, são melhores para as mulheres, são melhores para um conjunto de grupos vulneráveis. Em relação ao contexto intergeracional, tem aqui duas perspectivas que também foram particularmente interessantes. Por um lado, eles consideram que a sua trajetória deve inspirar as gerações mais novas e que eles estão na fase em que devem passar o testemunho, permitindo que as gerações mais novas continuem o seu ativismo, melhorem as suas estratégias. Eles sentem mesmo a necessidade de passar este testemunho e muitos deles até tinham uma expressão muito interessante que era tiveram uma vida dedicada ao ativismo e que agora precisavam de retomar ao seu self, a cuidar de si, a dedicar-se a algumas coisas. Por outro lado, eles entendem estas trocas intergeracionais também como mecanismos protetores das novas gerações, porque, além das vivências, quer pessoais, quer profissionais, eles consideram que podem ajudar estes jovens a integrar-se melhor na sociedade, ajudá-los nas suas dificuldades e muitos deles referem que muitas vezes esta ajuda pessoal, este contacto personalizado, permite ir muito para além dos livros, dos vídeos, porque é uma experiência vivida, partilhada e que efetivamente pode ser transformadora. De um modo geral, nós percebemos que estas pessoas tiveram vidas de luta, luta que originou bem-estar pessoal e permitiu alguma resiliência e algum bem-estar emocional e que querem e deixaram a sua marca, mas querem continuar e esperam que as novas gerações continuem o seu legado para assegurar efetivamente uma melhor sociedade e alcancem melhores níveis de bem-estar. Muito bem. Outro estudo que gostaríamos de destacar é o There's Still Time to Be Happy. É um estudo que explora as trajetórias de vida de três mulheres transgênero portuguesas que fizeram a transição mais tardia, depois dos 50 anos, e que procurou essencialmente identificar capítulos-chave nas suas vidas. Nós realizámos entrevistas semi-estruturadas sobre história de vida, generatividade, legados, e através de análise temática nós identificámos 6 capítulos a partir das entrevistas dos participantes. O primeiro, a consciência de algo diferente em mim, que compreende o período da infância, juventude e até adolescência e que se caracteriza por sentimentos de bem-estar, por exemplo, ao utilizar roupas femininas, a atração por rapazes, mas acima de tudo a confusão e o medo de não ser considerado normal. No segundo capítulo, que nós intitulamos como Encerradas no Sofrimento, é um capítulo sobretudo focado na juventude e o início da vida adulta e é caracterizado por relatos fortes de sofrimento interno, de opressão externa, e foram relatados muitas vezes episódios de depressão, de automutilação, inclusivamente ideação suicida. Igualmente também reportadas situações de violência familiar, de bullying e até de preconceito. O terceiro capítulo, encontrar conforto em algo que é socialmente reconhecido. Eu gostaria de destacar que duas participantes tiveram casamentos heterossexuais como prova de adequação e uma teve relações com homens sem assumir a sua identidade trans. Quarto capítulo já chega, é a altura de reconhecer a mulher que sou, foi um ponto de viragem para as nossas participantes, ocorreu essencialmente na idade adulta, e aqui as participantes destacaram a importância do contacto com a informação, com os grupos online, com relacionamentos íntimos que no fundo foram reforçando a sua identidade como mulheres, e destacaram o apoio dos amigos, dos filhos, de terapia, dos profissionais que as acompanharam e acima de
sobretudo das associações LGBTQIA+. Quinto capítulo, Viver a Minha Vida como Mulher, é um capítulo caracterizado por processos de afirmação, não só social, mas também legal e médica, em que o objetivo é alinhar o corpo à identidade, e este capítulo tem de ser caracterizado por experiências de felicidade, mesmo que estas pessoas ainda enfrentem preconceito social. Por fim, Construir e Deixar um Legado é o capítulo mais recente, onde é relatada a missão de apoiar e inspirar outras pessoas trans, como aliás o meu colega estava a dizer há pouco, sobretudo pessoas mais jovens e mais velhas. Destacámos aqui movimentos em ativismo, apoio a paz, participação em fóruns e alguns legados pessoais. Estes resultados sugerem-nos, de forma muito breve, porque sei que estamos a ultrapassar o tempo, que o envelhecimento e o processo de autodescoberta desempenharam papéis fundamentais no processo de transição destas participantes e que a percepção da finitude e das limitações associadas ao tempo de vida as levou a perceber que não havia tempo a perder, dando um sentido de urgência para viver de forma autêntica. João, nós tínhamos aqui mais um artigo, mas se calhar já não conseguimos destacar os principais resultados, mas depois temos todo o prazer em partilhar, caso haja alguém interessado na plateia. Continuamos? Continuamos, sim. Ok, então força. Só para destacar aqui que a investigação cada vez mais e a translação para o contexto da população em geral é muito importante. Por isso, alguns dos nossos estudos acabaram por ter alguma visibilidade do ponto de vista mais dos meios de comunicação tradicionais, nomeadamente os nossos estudos relacionados com as mulheres transgêneros, o que para nós foi muito importante, porque esta visibilidade, sabemos o quanto é importante para estas comunidades, em especial quando esta visibilidade tem uma mensagem positiva, e transformadora, em relação, neste caso, às mulheres trans. Durante este processo também tivemos a oportunidade de nós próprios irmos conhecendo esta comunidade, participando ativamente e muito também inspirado nos ativistas que ouvimos, estarmos envolvidos. Tivemos a oportunidade de ir à Parada do Orgulho em 2022, juntamente com a Tatiana, que está aqui na defesa da legislação para as pessoas trans, e esta experiência imersiva foi particularmente interessante para nós contactarmos e aprofundarmos o nosso conhecimento e aprendermos com as pessoas, e também do ponto de vista de participação em congressos. Fomos a um congresso absolutamente maravilhoso em Madrid, que era os Mari Corners. Só pelo nome é profundamente inspirador, e do ponto de vista não só do contacto científico, mas do contacto pessoal, de perceber como é que as pessoas LGBT também conduziam eles próprios as suas linhas de investigação, como é que estavam a fazer a sua agenda. Para nós também foi muito importante para o nosso percurso como investigadores nesta área, para nos aproximarmos, criarmos redes e perceber efetivamente quais são ou as linguagens a utilizar. Neste processo, e como tínhamos falado, temos a nossa Rita, que está no seu processo de doutoramento. Ela também teve a oportunidade de fazer uma visita, esteve em São Paulo com os nossos parceiros e amigos que estão aqui presentes, e esta oportunidade também fez e ajuda a compreender melhor os percursos de investigação através de uma experiência vivida, e que foi particularmente determinante. Neste momento, submetemos um artigo sobre esta experiência, mas alguma dúvida, a Rita depois também eh, terá todo o gosto em participar, partilhar a experiência, o que é que aprendeu, o que é que foi significativo. Neste João? momento, sim, neste Sim, sim. momento, nós estamos a continuar a investigação. Eu gostava só de fazer uma nota importante. A investigação com estas comunidades é diferente. É preciso persistência e resiliência, nomeadamente, muitas vezes, para conseguir contactar as pessoas idosas LGBTQIA+. Por isso, há sempre aqui um exercício de empenho, de resiliência, e efetivamente de carinho por esta linha temática. Neste momento temos a Rita muito focada nas questões do cuidado afirmativo
nomeadamente no contexto de instituições de longa permanência. Temos também um trabalho em parceria com uma terapeuta da fala tem uma consulta dedicada às pessoas transgênero, nomeadamente nas questões do ajuste vocal e das técnicas de ajustamento, e estamos a olhar para ela de uma perspectiva muito retrospectiva sobre o que é que tem sido feito, o que é que as pessoas, que consultas tiveram, que dificuldades tiveram, e como é que se pode otimizar esta própria consulta. Em termos de perspectivas futuras, já fizemos algumas candidaturas a projetos financiados. Tivemos um projeto que era o Pride, que submetemos à Fundação La Caixa. Infelizmente não obtivemos, mas como aprendemos com os ativistas, o caminho faz-se caminhando e temos que continuar a lutar. Por isso, perspectivamos ter mais candidaturas, ter mais colaborações internacionais. Por isso aqui este webinar também é um ponto de encontro entre cores, continentes e investigadores. Por isso esperamos que possamos aqui criar redes e teias para trabalharmos junto. E temos algumas ideias, alguns projetos para incluir alunos de mestrado, doutoramento, nomeadamente as questões do idadismo na comunidade LGBTQIA+, modelos de intervenção, o afirmativo quer, não só em contexto da longa permanência, mas em outros contextos, e os cuidadores familiares de pessoas LGBTQIA+, porque o que nós sabemos dos cuidadores ainda é um modelo muito tradicional, e existem esferas dos cuidadores familiares na comunidade LGBT que possivelmente são pouco exploradas e que podem ter diferenças no conhecimento mais normativo que conhecemos. E pronto, e penso que da nossa parte será tudo. Foi assim um bocadinho a correr, porque quer eu, quer o João, gostamos muito de falar, não é, João? E, portanto, depois naturalmente estamos disponíveis para esclarecer alguma questão que possam ter. Da minha parte, muito obrigada. Obrigada, João. Obrigada, Sara. Agora vamos passar à Tatiana, a minha querida amiga Tatiana. A Tatiana vai fazer uma palestra sobre o empoderamento pela arte de mulheres lésbicas. A Tatiana é assistente social e doutorada em psicologia. Atualmente é professora no Departamento de Filosofia e Serviço Social da Universidade das Ilhas Baleares, em Palma de Maiorca, um local muito bonito. As suas linhas de investigação são as práticas colaborativas com pessoas em situação de especial dificuldade e atenção a pessoas LGBTIQA+. A Tatiana, em 2023, recebeu o prémio Empar Pineda, da Fundação 26 de Dezembro, com o estudo Redes Informais de Apoio entre Mulheres Lésbicas e Idosas. Recebeu este prémio em conjunto com a investigadora Teresa Gispert. Obrigada, Tatiana. A Tatiana vai falar em espanhol, mas vai falar em espanhol devagar para todos podermos acompanhar. Força, Tatiana. Muchas gracias. Ahora sí que se me escucha, ¿verdad? Verdade. Bien, pues buenas tardes a todas, a todos y a todes. Es un placer formar parte hoy de este webinar y poder compartir con vosotras una experiencia de investigación que ha sido también un proceso de transformación colectiva. Esta investigación que hoy os presento la hice, como bien comentaba Liliana Sousa, la hicimos junto con Teresa Gispert, una filóloga inglesa que es una apasionada del arte y que es una mujer lesbiana en edad madura, y entonces nos pusimos juntas a poder investigar. Entonces hoy les quiero hablar del empoderamiento de las mujeres lesbianas mayores de 50 años a través de dos herramientas clave. Por una parte, las redes informales de apoyo, y por otra parte, el arte colaborativo. Las mujeres lesbianas mayores se enfrentan, no solo en España, también en Portugal y en otros países, a una triple invisibilidad. Por género, por el hecho de ser mujeres; por su orientación sexual, por el hecho de ser lesbianas; y por su edad. Con 50 y más años, a menudo se piensa que el cuerpo deja de ser deseable para el otro.
Esto ha supuesto históricamente una ausencia de estudios específicos sobre las necesidades, las formas de vida y las estrategias afectivas de las mujeres lesbianas mayores. Esta investigación parte del análisis de un grupo de mujeres lesbianas residentes en la isla de Mallorca, en España, en el Mediterráneo. Un grupo que se formó de manera totalmente informal. Mujeres que iban conociendo a otras mujeres y que iban creando un grupo de WhatsApp cada vez más y más grande. Hoy en día reúne a más de 140 mujeres. Cuando nosotras hicimos esta investigación, hace 2 años, eran casi 90 mujeres las que se reunían habitualmente a través de estos canales y quedaban, jugaban a voleibol, a pádel, hacían excursiones, salían de fiesta. Y desde ahí nosotras nos preguntamos, ¿cómo se tejen estas redes? ¿Qué necesidades están cubriendo estas mujeres? ¿De qué manera contribuyen a mejorar su bienestar emocional, social, vital? Entonces, nuestro objetivo era acercarnos a esa realidad más íntima, sus redes de amistad, sus espacios de cuidado mutuo y en qué forma todo esto estaba impactando positivamente en su bienestar. El enfoque de esta investigación es interseccional y es feminista. Nos basamos en autoras como Keoe, que ya en los años 80 nos habló de esta triple vulnerabilidad, o Mujica, que nos señala ese manto de silencio que recubre muchas veces las trayectorias lésbicas, o autoras como Haraway o Anzaldúa, que nos invitan a poder legitimar los saberes situados, los saberes encarnados. Sabemos por esta y por otras investigaciones que muchas de estas mujeres han vivido su infancia, adolescencia, juventud temprana en contextos de fuerte represión, debiendo construir espacios seguros al margen de su familia, al margen muchas veces del entorno laboral y también muchas veces al margen de las instituciones, incluso a veces al margen de las ONGs, de las asociaciones oficiales del colectivo LGTBI. Por eso pretendíamos prestar atención a estas redes informales de amistad, porque teníamos esta hipótesis que aquí sucede el afecto, la risa, la escucha, pero también la resistencia. Esta investigación se desarrolló en 2 fases, igual que la que os han explicado antes Sara y Joao. Primero, hicimos un cuestionario online que nos contestaron 54 de las integrantes del grupo. Analizamos datos sobre edad, redes de apoyo, satisfacción vital, participación social. Y en una segunda fase organizamos un grupo focal con mujeres de 50 años o más. 6 mujeres participaron. Queríamos conocer más de cerca sus vivencias, sus dificultades y qué esperan para el futuro. Durante toda una tarde realizamos diferentes dinámicas participativas que permitieron compartir diferentes experiencias personales, reflexionar sobre la visibilidad y la invisibilidad lésbica, la salida del armario, el deseo, el entorno. Uno de los resultados más potentes fue comprobar cómo este grupo de WhatsApp había transformado positivamente sus vidas. Ampliaron amistades, habían recuperado el deseo por hacer cosas, habían mejorado su bienestar emocional. Una contaba, yo me rompí la pierna y tenía un grupo de mujeres cada día que venían a casa a darme comida, a hablar conmigo, a ayudarme, a llevarme a rehabilitación. Y como decía una de las participantes, gracias al grupo me siento menos sola, pero sobre todo me siento más yo misma. Es ese reconectar con la esencia de una, ¿no?, que a veces queda oscurecida. A partir de esta primera experiencia decidimos ir más allá. Queríamos que el conocimiento generado en este grupo focal se convirtiera también en un espacio de expresión, de creatividad, de empoderamiento. Y así nació este taller para crear un fanzine colectivo, el Bollocine. Utilizamos una metodología híbrida, investigación, acción participativa y también investigación basada en las artes. Esto nos permitió trabajar desde el cuerpo, desde la emoción, desde la memoria personal.
no era necesario que las participantes supiesen dibujar muy bien o tuviesen mucho manejo de escritura, solamente tenían que estar dispuestas a compartir. Esta es una imagen de una de las dinámicas que se realizaron. Hicimos collage, blackout poetry, juegos con insultos reapropiados, autorretratos, y lo hicimos con humor, porque el humor es efectivamente una herramienta poderosa para resistir, para subvertir, para sanar. Una compañera, cuando finalizábamos la sesión, nos dijo: nunca me había reído tanto hablando de cosas tan serias. El resultado fue un fanzine que titulamos Bollo Vieja, un nombre que parte del insulto, pero que lo transforma en estandarte. Un acto de reapropiación, de orgullo, de identidad compartida. Bollo Vieja recoge experiencias de vida, recoge ilustraciones, fragmentos poéticos, frases contundentes, reflexiones colectivas. Pretendemos que sea un archivo afectivo y político. Y queremos remarcar que más allá del producto final, lo más valioso fue el proceso, porque es durante estas sesiones que veis aquí que se crea comunidad, que permite entretejer nuevos vínculos, que se pueden resignificar heridas y se va generando conocimiento desde los márgenes, desde la experiencia vivida. Y algunas consideraciones del título, ¿no? Bollo Vieja es un título cargado de humor crítico, reivindicando la reapropiación del insulto boyera, un espacio de resistencia y algo más que un mero producto artístico. Aquí, por ejemplo, tenéis Decathlon en Portugal, ¿sí? Uhum. Decathlon, la Sim. tienda de deporte. Olá, olá, Sí, olá. tenéis, ¿no? Y la Claro, ola también sim. tenéis, ¿no? Entonces hicimos esta adaptación, ¿no? En vez de ola le llamamos mola, que es algo así Mola. como que bien, ¿no? Y luego el notición, encuentran a dos lesbianas en una tienda que no es Decathlon, ¿no? Eh, entonces, con estos juegos fue como conseguimos, pues eso, coger el humor y hacerlo nuestro, y coger los insultos y hacerlos nuestros, y conseguir sobreponernos a esas microagresiones del día a día. Y para terminar, una idea: las mujeres lesbianas mayores no solamente existen, sino que también crean, comparten, se organizan, se ríen, se empoderan. Y lo hacen en espacios pequeños, informales, muchas veces invisibles, pero que aún y así, si conseguimos darles cierto altavoz, son profundamente transformadores. El arte y la amistad, cuando se cruzan, se convierten en estrategias de resistencia. Y creemos, esperamos que este bollocine sea una de ellas. Y esta investigación no pretende hablar sobre ellas, sino con ellas y desde ellas. Y de hecho, yo que tengo 40 años, que aún no estoy en esos 50 y más, me colé también en las rendijas del fanzine, y de hecho aquí veis el esqueleto de mi madre esperando a que pase mi etapa lésbica, cosa que nunca sucedió, ¿no? Y ya para terminar, como dice Haraway, no hay una verdad objetiva, sino que están nuestras verdades, y aquí nuestras verdades lesbianas se dijeron, se compartieron y se pegaron en un fanzine. Muchísimas gracias por este espacio compartido. Graças, graças, Tatiana. Muito bem, muito interessante e provocador e ao mesmo tempo empoderador. Muito bom. E agora vamos passar à equipa do Brasil com o tema Entre o Cuidar e o Ser Cuidado na Velhice. Temos o Milton Crenite, que é médico e doutor pela Universidade de São Paulo. Coordena o ambulatório de promoção da saúde de pessoas trans 40 mais do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Foi consultor em longevidade para a Unesco e investiga nesta área do envelhecimento e velhice LGBTQIA+, sexualidade e envelhecimento. E a Thaísa Bessa, que é gerontóloga e doutora em saúde pública, tem elaborado projetos para organizações da sociedade civil e tem como principais linhas de investigação o envelhecimento e a velhice LGBTQIA+, sexualidade e o envelhecimento. Vamos a isto? Bom dia a todos e todos do Brasil. Buenas tardes, Tatiana e pessoas da Espanha. Boa tarde para companheiras e companheiros de Portugal. Felicidade, satisfação imensa de estar aqui com vocês hoje,
como o João, Sara, Liliana, Tatiana disseram, acreditamos que esse pode ser um primeiro passo para a gente construir nossa rede e nos fortalecer como uma rede de investigadores, fortalecer junto uma comunidade que a gente precisa pensar nesse tema. Eu sou Milton, vou junto com a Thaisa falar um pouquinho brevemente sobre alguns dos nossos dados aqui do Brasil, pensando nessa intersecção entre diversidade e longevidade. Então a ideia é falar um pouquinho do envelhecimento do Brasil e as suas desigualdades, e eu peço desculpa se eu estiver falando rápido e estiver difícil para mim entender, eu falo um pouquinho mais devagar. Vamos falar um pouco de vulnerabilidades na população LGBT idosa, impacto do estresse de minorias, quais são as barreiras de acesso à saúde que pessoas LGBTs enfrentam, e aí uma grande linha de pesquisa que tanto Thaís, a professora Helena, tem estudado, rede de suporte e as instituições de longa permanência para pessoas idosas. Primeiro, falar um pouco sobre o cenário complexo e rápido do envelhecimento populacional no Brasil, né? Então, o Brasil vive uma questão que já é vista em outros países, mas uma revolução da longevidade, né? Então, a transição demográfica brasileira, algo que países como França, ou até mesmo Portugal e Espanha tiveram um tempo maior para a transição demográfica acontecer, nosso país está envelhecendo em 20 anos. Então, quando a gente compara, por exemplo, a transição, ou, por exemplo, o número de pessoas idosas dobrar na população total que aconteceu na França, por exemplo, que demorou 100 anos, o nosso país está fazendo em 20 anos. Então, esse processo rápido e acelerado de envelhecimento populacional está acompanhado de desafios, até para a proposição de políticas públicas, entendimento do envelhecimento e garantia de direitos públicos, né, direitos dignos. Pode passar, Thaisa. E aí a gente tem que entender também as profundas desigualdades sociais que existem no nosso país, marcadas por determinantes sociais como raça, renda, local onde a pessoa vive. Então nós temos estudos como o ELSE ou o SAB, Saúde, Bem-Estar e Envelhecimento, e mostram como o envelhecimento brasileiro é heterogêneo, né? Então a gente sabe que a gente está envelhecendo, mas em grande parte dos nossos locais ainda existe uma grande questão do envelhecimento acompanhado de incapacidades, né? Então, dessa importância, olhar para esses determinantes sociais, olhar não só para a expectativa de vida ao nascer. Por exemplo, eu e a professora Helena, a gente vive numa cidade em que, no centro da cidade, a gente tem uma expectativa de vida de 80 anos ou mais, mas se caminhamos um pouco para a periferia da cidade, essa expectativa vai diminuindo. Então, esses determinantes sociais marcadas por cor da pele, onde a pessoa vive, que empregos e que situações ela teve, vai gerar essas disparidades que a gente sabe que acontecem. E aí falar dessas vulnerabilidades adicionais que vão impactar pessoas LGBTQIAPN+ idosas. A gente sabe do histórico de vida em que muitas viveram na invisibilidade, muitas, no momento da sua determinação social, no momento do seu descobrimento, né, a sua questão da sexualidade, ainda era o momento em que o Brasil vivia uma ditadura militar, década de 70, lembrando que o Brasil sai da ditadura militar na década de 80. E ainda há pouco, é muito recente a discussão sobre o envelhecimento LGBT no Brasil e faltam políticas públicas para essa população, entendendo as vulnerabilidades programáticas e as vulnerabilidades sociais. E aí, nos serviços de saúde e rede de apoio social fragilizadas, trazendo uns desafios para o envelhecer. A gente sabe que pessoas idosas são pessoas que mais vão demandar para a saúde, para cuidados em saúde, promoção do envelhecimento saudável, da importância da gente olhar para isso. E, inclusive, o risco de isolamento social. Pesquisas observacionais mostram que pessoas idosas LGBTs têm mais chance de não serem casados, de não terem filhos e de não terem ninguém para chamar em caso de emergência. E aí, com o envelhecimento, é o suporte social, é o capital social, é a família de escolha que vai garantir esse suporte. Então, o olhar que a Thaisa traz para a pesquisa dela, e ela vai comentar um pouquinho, traz essa importância da família de escolha, da rede de suporte social no envelhecimento LGBT. E aí falar um pouco
sobre essa discriminação e o estigma, que desde o começo dos anos 2000 a gente estuda estresse de minorias e a gente entender que pertencer a um grupo minorizado, e digo minorizado porque muitas vezes não é uma minoria numérica, principalmente quando a gente fala do conceito cor da pele ou raça. No Brasil, a gente vive num país em que o maior número de pessoas, mais de 50%, são negras, mas sofrem uma discriminação, sofrem estigma, existe um racismo estrutural no nosso país. Então, a vulnerabilização e a discriminação e o estigma crônico vão gerar esse estresse de minoria. E o estresse de minorias está relacionado não só a uma pior saúde mental, com maior taxa de solidão, depressão, risco de suicídio, abuso de substâncias psicoativas, mas também estudos mostrando questões relacionadas à saúde física, como pior controle do diabetes, da pressão, mais sedentarismo, entre outras coisas. E nesse contexto é muito importante que a gente fale de interseccionalidade. O que as feministas, as estudiosas do feminismo negro já trouxeram para a gente de conhecimento, né? E Tatiana mostrou essa tripla invisibilidade em que muitas vezes vai se multiplicar, vai se interseccionar. E aí a gente coloca no grupo LGBT realidades que são muito heterogêneas, mas entendendo que, por exemplo, a realidade de um homem cisgênero, gay, rico, branco, vai ser completamente diferente da realidade de uma mulher idosa, negra, lésbica, ou uma mulher preta, periférica, trans. Então, é importante a gente, quando for estudar, usar a teoria interseccional para entender também as realidades e as dinâmicas do envelhecimento. Quando a gente fala... Pode passar para isso? Então, eu vou trazer um pouquinho da minha experiência. Então, muitos desfechos a gente vai pensar tanto o estresse de minorias quanto o acesso à saúde. Numa grande pesquisa que eu fiz, acabei tentando entender, foi: ser LGBT no Brasil é um fator de risco para um pior acesso à saúde no nosso país? Quem tiver interesse, esse foi o estudo que nós publicamos, chamado Transforming the Invisible into the Visible: Disparities in the Access to the Healthcare of Older LGBT People. Então, a ideia é buscar entender se ser LGBT, independente de outros marcadores, como renda, onde vive no país, se isso seria um pior fator de risco para o acesso à saúde. E aqui só um dado interessante: essa foi uma pesquisa online, anônima, em que a gente replicou através de bola de neve no Brasil, um snowball sample. Então, conseguimos chegar num número de pessoas 50 a mais, de 7 mil pessoas no Brasil, sendo 1.000 LGBTs, 6.000 não LGBTs. E comparamos os dados dessas pessoas no quesito acesso à saúde. No próximo slide, vou mostrar alguns dados que a gente trouxe em relação a isso, né? Então, basicamente, independente... quando a gente pensava nos ajustes para variáveis de confusão, independente de raça, renda, região do país, se a pessoa utilizava ou não o SUS, nosso Sistema Único de Saúde, ser LGBT no Brasil, nessa amostra com 1.000 pessoas LGBT 50 a mais, esteve associado a um pior indicador de acesso à saúde. Utilizei uma ferramenta validada, mas além disso, uma maneira indireta da gente avaliar acesso à saúde é se a população está realizando exames preventivos, como a mamografia, mulheres lésbicas cisgênero, para rastreio de câncer de mama, ou o Papai Nicolau, para rastreio de câncer de colo de útero. E pasmem, para todas as mulheres, perguntei se já tinham feito alguma mamografia na vida. Lembrando que no Brasil, agora a gente diminuiu, então o Ministério da Saúde recomenda a partir dos 40 anos, mas nessa amostra todas tinham acima de 50, então teriam indicação de fazer pelo menos já ter feito alguma mamografia na vida. 80% das mulheres heterossexuais já tinham feito uma mamografia na vida. As lésbicas e bissexuais, apenas 40% já tinham feito alguma mamografia na vida. Taxa semelhante também para o Papa Nicolau. Um outro dado importante que mostra uma dinâmica da barreira de acesso à saúde perguntei para essas 1.000 pessoas: você acredita que o seu médico está preparado para lidar
com as particularidades de saúde, você sendo uma pessoa LGBT, 53% dessas pessoas não acreditavam ou não sabiam que os médicos e as médicas estariam preparados para lidar com as particularidades de saúde da população LGBT, mostrando mais uma dinâmica do acesso à saúde. Porque se eu acredito que o médico que está lá no consultório, ou no hospital, ou no posto de saúde, não está preparado para lidar com a minha saúde, eu nem saio de casa. Eu decido nem sair de casa para procurar atendimento. Além disso, a gente mostrou maior prevalência de pessoas que tinham medo de morrer sozinhos, medo de morrer com dor e relato de experiências prévias negativas no sistema de saúde. Pode passar. Aí, falando dessa questão também da relação profissional, que é uma dinâmica importante também quando a gente vai falar da qualidade da assistência e principalmente profissionais relatando aí falta de preparo para lidar com a diversidade dentro do envelhecimento. Pode passar, Thaisa. E aí, falar um pouco de acesso à saúde, né? Então, eu acho que essas duas dinâmicas são fundamentais e gostei muito do que Sara, João, Tatiana, e nossas falas, elas conversam muito, dialogam muito, e aqui trazer um pouco desse estudo. Acesso à saúde, da mesma forma que definir saúde não é fácil, existem vários referenciais que vão falar o que é acesso à saúde. Mas acesso à saúde já está provado que é muito mais do que a pessoa entrar pela porta da nossa unidade. Vai além da porta, envolve renda, envolve transporte, envolve se está próximo da minha residência, envolve se eu sou bem atendido ou não, envolve também saber se o preconceito ou o estigma me afastam desse cuidado. Pode passar um. E aqui, gosto muito desse artigo, que foi publicado em 2020 por pesquisadores numa revista de saúde coletiva aqui do Brasil, que eles elencam quais são os principais barreiras de acesso à saúde que pessoas LGBT enfrentam quando o assunto é serviços de saúde. Então, eles elencam 3 principais pilares. Um pilar da organização do serviço, um pilar da relação do profissional com o usuário e o pilar do contexto de vida de cada pessoa. Então, da organização, quase todos os nossos serviços são organizados a partir de uma lógica hetero-cis normativa, ou seja, há pouco respeito ao nome social de pessoas trans, pouco respeito ao acesso ao banheiro, pouca representatividade na sala de espera, pouco treinamento de toda a equipe que atende lá. E aí os outros pilares da relação, como se dá a relação do usuário com o profissional e em que contexto cada um está inserido. Aí também é importante, pode passar, a gente falar um pouco sobre essas barreiras organizacionais, né? Então, como que as organizações não acolhem, e pensando até na gestão do serviço, a invisibilidade, essa questão da falta de acesso a banheiros, falta de representatividade, falta de acolhimento. Vamos para o próximo. E, inclusive, algumas pessoas vão nos questionar, mas, Milton, saber a orientação sexual ou identidade de gênero dos pacientes, das pessoas que são atendidas, isso é irrelevante. E, para quem pergunta isso não são vozes das nossas cabeças, a pessoa que se revela ou revela a sua orientação sexual, identidade de gênero, e é bem acolhida pelo profissional da saúde, ela demonstra mais satisfação, adere mais às medidas de promoção à saúde e controla melhor as suas doenças crônicas. Então, sim, faz todo sentido a gente criar ambientes acolhedores em que a pessoa possa revelar a sua identidade no cuidado. Pensar em políticas públicas, então o Brasil, em 2011, lança a Política Nacional de Saúde Integral para Pessoas LGBTs, que reconhece orientação sexual e identidade de gênero como determinantes sociais, mas aqui temos uma realidade em que temos algumas leis excelentes, muito boas, mas que ainda demoram um pouco para serem aplicadas na realidade. Então, no papel ela é belíssima, mas ainda na realidade, na micropolítica dos consultórios, ainda falta uma plena implementação. Então, ainda há esse desafio para a gente pensar nisso. Eu vou falar um pouquinho do ambulatório trans também. Estou pensando em todas essas dificuldades e essa interseccionalidade que Tatiana trouxe. Nós criamos um ambulatório voltado para pessoas trans 40+.
em que a ideia é garantir o envelhecimento de pessoas trans, sabendo que muitos dados mostram que pessoas trans morrem antes de chegarem na velhice. Então, a ideia é pensar num cuidado integral, garantindo equidade, integralidade e universalidade. Não só garantindo acesso à hormonização, que sim, a gente garante, mas também falar de atividade física, de saúde mental, de pertencimento na comunidade. E aqui uma foto de um dia que a gente fez com as mulheres trans de um centro aqui de São Paulo, falando de autocuidado, de saúde e de propostas para o envelhecimento. Aqui fala um pouquinho só sobre esse ambulatório, então a gente atende pessoas trans, 40 a mais. É importante porque médicos residentes em geriatria estão conosco, então eles também são capacitados para a diversidade. É uma população com vulnerabilidade grande, muitas não têm o direito de envelhecer, muitas envelhecem com multimorbidades, várias doenças, dificuldades sociais e psíquicas, com falta de acesso, falta de direitos, e muitas vezes, e isso é importante, nossa união luso-ibérico-brasileira, porque os modelos que nós temos hoje para entender o envelhecimento são baseados em estudos com pessoas cisgênero. Então, eles são modelos insuficientes para a gente entender a complexidade do envelhecimento de pessoas trans. Pode passar. Obrigada, Milton. Nada. Bom dia, então, pessoal. Boa tarde para quem está em Portugal e Espanha. Estou muito contente da gente estar nesse webinar e poder discutir as diferentes realidades da nossa população idosa LGBT. E aí eu vou trazer um pouquinho mais da minha pesquisa de doutorado e também do nosso grupo de pesquisa. A escolha casa super com o que o Milton acabou de trazer, né? Então, ele traz a questão do acesso em saúde. E já o meu doutorado a gente veio tentar entender um pouquinho mais de quem é a rede de suporte social das pessoas LGBTs idosas do Brasil. E aí, eu preciso fazer um recorte temporal, né? O doutorado, a minha pesquisa foi bem no início da pandemia, então a gente teve que ir recortando o nosso público, porque a gente estava realmente sitiado, né? A gente não conseguia fazer uma pesquisa em campo, encontrando as pessoas naquele momento. Então, corte acabou sendo de homens idosos gays aqui do Brasil. A grande maioria eram residentes de capitais aqui do país. E o que acabou trazendo a pesquisa? A pesquisa a gente queria entender em diversos cenários com quem essas pessoas podiam contar, seja para dar um banho, para uma companhia, para a questão financeira, se precisasse de algum aporte financeiro de ajuda também, e também para os cuidados, caso essa pessoa precisasse de uma pessoa para ajudar a tomar banho, a se alimentar, a fazer os cuidados de saúde em casa, por exemplo. E aí a gente conseguiu uma amostra de 15 idosos, né? Como eu falei, a maioria morando em grandes capitais, e o que a gente pôde ver é que a família de escolha, e essa composta por amigos, parceiros, ex-parceiros, vizinhos e algumas pessoas da família de origem também, era a família de fato com quem essas pessoas podiam contar em diversas situações da vida, tá? Então, a gente acaba tendo a presença da família biológica também, aquela família de origem, mas o grosso que veio mais como pessoas que se podia contar era o que a gente considera a família de escolha, né? E aí eu trouxe algumas características dessa rede de suporte, porque aí a gente tem a rede de suporte formal, que seriam os serviços de saúde, as instituições de longa permanência, os centros-dias, e o informal. A rede formal praticamente não apareceu como uma possibilidade de contar para esse tipo de cuidado. Já a rede informal foi essa composta, então, pelos familiares, alguns familiares, mas especialmente amigos, parceiros e ex-parceiros. O que veio de interessante dessas características? Muitas pessoas aí eram consideradas, quando a gente perguntava em relação às visitas e a fazer companhia, e essa rede ia diminuindo a partir do momento que as dificuldades em relação
ao cuidado iam aparecendo nas nossas questões, tá? Então, para ajuda nas tarefas domésticas, a rede de amizade, seguida pelos vizinhos, apareceu com uma forte potência. Para os cuidados em situações de dependência, houve uma insegurança por parte dos participantes de quem poderia realizar aquele cuidado. E aqui eu trago uma questão interessante que vai ao encontro dos estudos internacionais. O recorte de pessoas que a gente conseguiu eram, sim, de homens, na sua maioria brancos, na sua maioria cis e na sua maioria com um recorte financeiro e de educação alto. Foi muito difícil a gente atingir outros públicos, principalmente durante a pandemia, então as entrevistas foram sempre individuais, online, então achar outras pessoas para participar da pesquisa foi muito complicado. Em relação aí aos outros requisitos que a gente perguntou, em relação ao apoio financeiro, o receio de depender economicamente de alguém apareceu muito presente, embora a maioria dessas pessoas sejam as pessoas mais bem-sucedidas da sua família inteira. Então, muitas das vezes, essas pessoas eram responsáveis pelo custeio da vida de outros familiares. E quando a gente pensava no oposto, a gente não via a mesma relação. E o que a gente considerou de muito interessante é que, além de perguntar com quem eles poderiam contar, nós questionamos também quem contaria com eles naquelas mesmas situações. E aí sim a gente conseguiu perceber a sobrecarga emocional dessas pessoas. A gente estava em pandemia, então muitas dessas pessoas, muitos desses idosos que a gente conseguiu entrevistar, eram os responsáveis financeiros pelas famílias e pelo cuidado dos próprios pais. Muitos tiveram que ou receber alguém da família para realizar esse cuidado durante a pandemia, ou tiveram que se mudar para casa de uma outra pessoa para fazer o cuidado dessa outra pessoa. Então, não há uma via de mão dupla nesse cuidado. Enquanto muitos esperavam deles o cuidado, eles não conseguiam contar com essas pessoas para realizar esse cuidado caso fosse necessário. Seguindo também nessa lógica, a segunda parte da nossa pesquisa foi voltada à pandemia em si, e o que a gente viu mais de resposta foi a questão do medo da invisibilidade, o reforço nessa questão do isolamento, né? Muitos comentaram, inclusive, da questão de já ter passado pela epidemia de HIV/AIDS, e aí agora parecia mais fácil, isso veio na fala deles, porque agora eles estavam seguros em casa e antes sair era um medo, gerava toda uma questão do preconceito, do estigma, que a gente sabe como é que era. Aqui a gente estava na ditadura, como o Milton comentou antes, então tudo isso apareceu na fala deles em relação à pandemia. O medo da solidão, de não ter com quem contar, ficou muito evidente ali na pandemia. A ausência dessa rede formal, o que casa com o próximo estudo que eu vou trazer bem brevemente, que eu sei que a gente já está ultrapassando ali nossos minutos combinados, mas o que a gente percebeu na fala dos idosos, tá? Os serviços de saúde muito pouco participativos em relação a esse cuidado também, a não ser serviços voltados à população LGBT, falta de preparo dos profissionais, serviços inadequados a essa necessidade LGBT, também ali num contexto de pandemia, né? E essa urgência que a gente tem de adequação do cuidado formal, tá? No Brasil, a gente não tem uma regulamentação clara em relação ao profissional cuidador. E isso também acaba pesando quando a gente fala em contratar um cuidador, em receber um cuidado pago, tá? Em relação a esses idosos. Já aí, o Wellington, junto com alguns outros pesquisadores, eu também participei dessa pesquisa, em 2022, a gente quis entender, então, as instituições de longa permanência, tá? Onde é que estão os idosos LGBTs quando não tem a nossa rede, aquela família de escolha, quando eles não têm esse outro tipo de rede de suporte social? Então, ele quis entender qual que é a demanda de atendimento LGBT nessas instituições de longa permanência. E aí, como é que ele quis entender isso? Pesquisando com os gestores, então, quem era responsável por essas instituições de longa permanência, tá? E aí, o que foi de mais impactante foram grupos focais, 14 LPIs participaram, e o que teve de mais impactante é que em todo o momento a fala dos gestores é como se as pessoas LGBTs fosse uma demanda a chegar nas LPIs. Ou seja, para esses gestores, pessoas idosas LGBTs não existiam.
em algum momento essas pessoas iam chegar ao serviço, como se elas já não estivessem precisando, como se elas não estivessem muitas das vezes em suas instituições de longa permanência, mas o que acaba acontecendo, e alguns estudos também trouxeram isso, a questão da volta para o armário, né? Essas pessoas não terem a liberdade, a segurança, principalmente, de serem quem são naqueles tipos de serviço, tá? Isso apareceu bastante. Além disso, a gente também teve uma questão da manifestação de preconceito dos residentes em relação aos funcionários LGBTs, então a inversão, a gente pensa no preconceito sempre contra aquela pessoa idosa, mas nesse caso apareceu no discurso dos gestores o preconceito dos idosos em relação a funcionários LGBTs. E aí a gente também tem um contexto brasileiro muito de instituições de longa permanência ligadas a algum tipo de religião. Isso pesa também em relação a quem está dentro dessa ILPI e a liberdade que muitas das vezes esses idosos têm, inclusive, de serem preconceituosos com os funcionários LGBTs. Isso apareceu bastante no discurso dos gestores. E teve uma discussão também relacionada a equipamentos exclusivamente LGBTs, então ter ou não uma instituição de longa permanência para pessoas idosas LGBTs. Não houve uma unanimidade, assim como os nossos artigos também trazem essa questão, porque muitos entendem que um ILPI seria uma segregação da população LGBT idosa, enquanto outros entendem que seja uma segurança, uma proteção para essa população, enquanto a nossa sociedade não consegue minimamente dar dignidade, respeito e saúde, acesso à saúde e a cuidados com qualidade, tá bom? Seguimos com os mesmos desafios que vocês também apresentaram, né? A questão do não ter os registros adaptados a essa população, a falta de preparo mesmo dos profissionais, não só de saúde, como da assistência, assim como a sociedade como um todo, em relação às especificidades de saúde da população LGBT. A invisibilidade das relações homoafetivas apareceu muito nesse discurso dos gestores, casa com o que a gente viu da rede formal e informal no meu trabalho também. Eu coloquei como uma dúvida, né? O certo seria a gente pensar no envelhecimento digno e inclusivo como uma certeza, um caminho que a gente tenta trilhar. Mas hoje, se a gente parar para pensar, a gente tem políticas públicas, como o Milton comentou, mas a gente não tem planos de ação efetivos para que elas existam na prática, no nosso dia a dia, na atenção primária, enquanto SUS ou enquanto serviço de assistência social, tá? Concluo rapidamente trazendo a importância da gente discutir os impactos das vulnerabilidades nesse envelhecimento LGBT, como a gente trouxe, as interseccionalidades são muito escancaradas aqui no Brasil, a gente tem uma diversidade muito grande, uma desigualdade muito grande da nossa população como um todo, né? Temos essas barreiras sistêmicas, então a gente precisa que seja discutido e seja a formação. A transformação, a gente acredita que venha da formação dos profissionais com qualidade, mas com políticas efetivas e não só no papel. Então, é isso que a gente queria trazer no contexto geral, reforçando que estamos muito felizes com essa parceria, tanto com Portugal quanto com Espanha. Deixamos os nossos contatos aqui e ficamos, então, à disposição para a gente contar um pouquinho mais da nossa trajetória. Obrigada, pessoal. Até mais. Obrigada a todos. Estes foram realmente partilhas muito ricas e complementares, é que são complementares. Falámos da pessoa LGBT que envelhece, das suas redes familiares e informais, da necessidade de empoderar, de conhecer estes processos e estes percursos de envelhecimento, da necessidade de empoderar estas pessoas à medida que elas envelhecem, com estratégias que sejam adequadas a estas pessoas, em que a Tatiana partilhou a questão da arte e dos franceses, mas penso que ficou a grande mensagem da necessidade de formar os profissionais que trabalham nesta área e a necessidade de políticas públicas efetivas. Sendo que ainda temos modelos de intervenção e formas de pensar cis-normativas portanto, ainda não conseguimos ver toda a heterogeneidade do envelhecimento. E o envelhecimento, enfim, é muito heterogéneo. E, portanto, há muitos desafios
e são todos os testemunhos das pessoas LGBT, das pessoas que envelhecem, dos investigadores. Todos estes testemunhos são fundamentais para se adequar cada vez o modelo de cuidados, para saber mais sobre as especificidades do envelhecimento e para se mostrar que todos envelhecemos, mas não da mesma forma, e portanto temos que conhecer as especificidades de cada grupo. Neste momento, nós temos previsto um intervalo de 10 minutos, portanto, aqui em Portugal são 3h10, serão 11h10 no Brasil, não é? E 16h10 em Espanha, portanto, nós regressamos às e 20 e cá vos espero a todos. Até já. Vou pedir para as pessoas colocarem suas questões no YouTube, no chat do YouTube, tá? Sim, eu já E pedi. já podemos organizar as questões que serão apresentadas aos palestrantes. Voltamos. É isso. Vamos agora poder fazer comentários, questões, portanto, sintam-se todos à vontade para fazer as questões que entenderem. Rita, que questões, que comentários temos no chat? Sim, as pessoas estão um bocadinho envergonhadas ainda. Estão a ouvir bem? Estamos a ouvir bem, sim, Sim. Rita. Estão um bocadinho envergonhadas, mas não tenham problemas em fazer as vossas questões, inquietações. Estamos aqui para falar, e partilhar ideias. No entanto, temos já aqui uma questão da Ana Isabel Martins. Ela colocou esta questão antes da apresentação da Thaisa, mas ela disse que gostava de saber a opinião dos oradores, ou seja, no geral, sobre se as pessoas idosas têm espaço e aceitação para viverem a sua identidade LGBTQIA+, em contextos institucionais como lares e centros de dia. A Thais, entretanto, falou aqui das pesquisas nas ILPIs, com os gestores, que já referiu que no Brasil existe ainda preconceito, tanto nos residentes como nos funcionários LGBTQIA+, mas se quiser partilhar mais sobre isto e também aos restantes oradores. Não sei quem é que quer começar. Então vamos começar pela Thaisa, que foi a Vamos. pessoa que focou essencialmente este tópico, e depois todos terão também o seu tempo para as suas reflexões. Obrigada, Liliana. Obrigada também à pessoa que mandou a pergunta. Obrigada, Rita. Foi exatamente isso. Foi esse o contexto da pesquisa do Wellington, tá? E o que ficou muito claro na fala daí dos gestores, a gente não conseguiu atingir as pessoas LGBTs por justamente não encontrar essas pessoas nas instituições de longa permanência, tá? Para a gente perguntar para elas como elas se sentiam, se elas se sentiam acolhidas ou não. Mas na fala dos gestores, o preconceito estava presente tanto na fala quanto no que eles comentavam do dia a dia deles. Então, a questão da demanda, de não existir a demanda ainda, o que é muito estranho, né? Como se as pessoas LGBTs idosas não existissem de fato. E não era interessante trazer isso, porque era muito natural para eles falarem, não, mas quando essa demanda chegar, e aí no outro grupo focal, quando essas pessoas vierem para a ILPI, como se de fato essas pessoas não existissem. Então era impactante assim estar no grupo focal, ouvir isso, e aí a gente, claro, né, deixava terminar o grupo, e aí a gente no final dava uma cutucada, assim, né? Onde vocês acham que as pessoas LGBTs estão hoje, né? Que em algum momento eles vão ter que refletir sobre isso. Não era o contexto, né, do grupo focal naquele momento, mas a gente dava também essa cutucadinha leve para eles refletirem um pouco em relação a isso. Pensando em Oh, nós, Thaisa, posso interromper só um bocadinho? É pode, claro. porque as pessoas idosas LGBT, se não estão aí, ou melhor, das duas uma, ou estão aí e estão no armário, ou Uhum, têm tanto medo que não vão para aí. E, exatamente. portanto, algo está errado, Exatamente. E não é? no caso das ILPIs, dos gestores que nós conversamos, eram das instituições públicas do município de São Paulo, né? Então, há um contexto de vulnerabilidade, inclusive social, econômico, de quem vai para as ILPIs públicas do município, né? Então,
sério mesmo que a gente não tem essa população, né, buscando o serviço? Então, a gente tem que repensar como que é pensado o encaminhamento, também esse acolhimento das pessoas, né, nas instituições. Pensando em centro-dia, a gente não tem essa informação, né? Poderia trazer informação, mas a gente infelizmente não tem. Das últimas pesquisas, assim, do que a gente vem conversado nos eventos voltados à população idosa LGBT, a gente também não tem um consenso, como eu trouxe ali como resultado, né? Se de fato o ideal seria a gente ter instituições, serviços específicos para populações LGBTs ou não. E aí, uma opinião pessoal, como Thaís, a pesquisadora, eu acredito que o ideal seria a gente sim ter inicialmente talvez serviços LGBT friendly, talvez alguma coisa relacionada a, porque essas pessoas já existem, elas não estão acolhidas ou como você trouxe, elas estão dentro do armário, então elas não estão sendo quem são, não podendo viver na sua plenitude essa velhice. Então, se a gente tivesse esses espaços, enquanto a gente forma os profissionais, enquanto a gente muda a ideia da sociedade, a gente garantiria um cuidado as pessoas idosas LGBTs agora, porque não é uma demanda futura, é uma demanda, né, presente. Então, eu acredito nisso. Não sei se seria, não sei o que os colegas pensariam em relação a isso, mas numa opinião pessoal, eu acredito que ter serviços específicos para a população LGBT num primeiro momento seria o ideal. Eu posso dar um spoiler? Sim, claro, claro que sim. Diego Miguel, ele está fazendo seu doutorado, tá? Ele, ele já falou, conversou com 77 ILPIs de 38 cidades aqui do Brasil, né? Um, um pouco mais do que um terço eram públicas sem fins lucrativos. Só 20% diziam que tinham residentes LGBT+, tá? 15 homoafetivos e um transgênero, tá? E outros 29% suspeitavam da presença de pessoas LGBT não assumidas, né? Possivelmente devido a trauma, medo de rejeição, né? E também os profissionais presenciaram violência LGBTfóbica dentro das ILPs. Ele falou com os profissionais, tá? Não com os residentes, tá? Vinda de residentes, profissionais ou até mesmo de familiares de outros residentes, tá? Uhum. E revelando a pouca habilidade para lidar com essas situações, né? Uma parte das ILPs diz que tinha colaboradores LGBT, né, nas ILPIs, e 35% relataram casos de discriminação contra esses trabalhadores, como o Wellington Torelli também havia encontrado, né? Então a gente vê, a gente está tendo, né? Mas é que assim, aqui na pesquisa de Torelli ele só fez com as públicas, né, do município de São Paulo. E o Diego, na sua pesquisa, ele queria também entrevistar residentes LGBT. Só um residente disse que poderia conversar com ele, mas no fim acabou desistindo, né? Eu não sei. E aí a gente não conseguiu entrevistar pessoas LGBT vivendo nos residenciais, tá? As não respostas, a não existência mostra a invisibilidade. Não mostra a inexistência, mostra a invisibilidade protetora, a invisibilidade que ainda é necessária para as pessoas LGBT idosas se sentirem protegidas. Mais algum de vós quer fazer um comentário ainda sobre esta questão das instituições de longa permanência? João? Sim, olá, boa tarde, obrigado pela pergunta e concordo com o que foi dito, mas eu gosto também de trazer um bocadinho a polémica dentro da polémica. Eu acho que temos que falar também nestas instituições de longa permanência, eh, trazer um bocadinho a história e o enquadramento delas. Muitas, pelo menos em Portugal, não conheço a realidade do Brasil, são instituições muito ligadas a modelos muito tradicionais, muito modelos asilares ligados às questões até das igrejas, muito numa perspectiva das misericórdias. E isto tem um enorme impacto hoje, sabemos
que pode ser significativo. Por isso é importante trazermos sempre o enquadramento sociohistórico para compreendermos o que vivemos e como é que ele se desenha. Por outro lado, eu acho que começa a existir eh, algo por parte não só dos utentes, mas também muitas vezes por parte destes colaboradores, uma certa invisibilidade. Mesmo as pessoas que têm uma orientação, uma identidade assumida, muitas vezes não tendo eles próprios espaços para a expressão da sua orientação e da sua identidade, isso condiciona depois todo o processo até de reconhecimento pelos utentes desse processo. E eu falo isto porque muitas vezes, e enquanto profissional de saúde vivi isso, é sempre a conversa atrás da orelha, é sempre a pergunta, mas senhor enfermeiro compreende o que eu estou a dizer? Porquê? Porque não há este espaço. Então, as instituições e a visibilidade também faz-se por mensagens ao nível da estrutura da organização, para dar espaço não só aos utentes, mas também aos colaboradores, aos familiares, que muitas vezes, ao visitarem, vão como um amigo e não como o cônjuge, ou a esposa, ou o marido. E isso eu acho que é um aspecto importante quando falamos nisso. Outro aspecto que eu penso são com as questões se terão que ser específicas, se terão que ser inclusivas. Eu acho que o caminho neste momento ainda se coloca em ter um espaço para as pessoas, mais do que como é que se desenhará. E eu acho que nesta criação de espaço nós temos que perceber os ciclos históricos em que vivemos. Por exemplo, nós hoje vivemos num ciclo histórico muito mais conturbado, muito mais ameaçador do que vivíamos há uma década atrás. Por isso, nós sabemos que a história desenha-se, não é? Nem sempre numa perspectiva tão evolutiva quanto esperávamos. Por isso, eu acho que hoje o importante é passarmos uma imagem de que estas pessoas têm direito a um espaço. A velhice deles, e sabemos que a velhice do modo geral, tem um espaço mais marginal nas sociedades e nas respostas sociais, porque hoje ninguém questiona os modelos integrativos, num jardim de infância, numa creche, e em todo o processo que implica padrões de qualidade, cuidados com a alimentação, acompanhamento, mas se fizermos isso para o outro extremo do desenvolvimento humano, sabemos que há mais fragilidades. Por isso, hoje reconhecermos e lutarmos por instituições com melhor qualidade, transversalmente, serão instituições com melhor qualidade para as pessoas idosas, LGBT, QIA+, negras, eh, Com amarelas, deficiência intelectual, com com quem nós deficiência também intelectual, trabalhamos. com que eu acho que a lógica será sempre numa perspectiva de percebermos que as dinâmicas hoje precisam de respostas do ponto de vista organizacional e políticas, não só vertidas em leis, mas uma lei da ação, uma lei que efetivamente se traduza numa mudança, porque sabemos que há muitas leis, positivas, menos positivas, mas que às vezes elas não se transformam efetivamente neste mecanismo de ação. Por isso, eu acredito que eu, enquanto pessoa da comunidade LGBT que estou a envelhecer, eu efetivamente quero, em alguma fase da minha vida, poder ter uma opção de escolha em que eu possa escolher cuidados de qualidade, que integrem as pessoas que eu amo e que quero ter próximas, como no fundo eu acho que qualquer pessoa que nos está a assistir irá desejar, é só isso. Obrigada. Eu penso que podemos passar a outra questão, É? embora houvesse muito para dizer ainda com esta, e obrigada à Ana Isabel que fez a questão. Rita, Sim, temos outra questão da Lígia Passos, e a Lígia diz: tenho curiosidade em saber se os cursos na área da saúde têm investido na capacitação dos futuros profissionais no sentido de prestarem melhor assistência às pessoas LGBTQIA+. Penso que é bem, uma questão também geral para todos. pois, é essa até eu vou começar por responder. A verdade é que o que nós sabemos é que estas temáticas ainda raramente
fazem parte da formação dos profissionais na área da saúde ou na área psicossocial. E quando muito há algum professor que no meio dos conteúdos de alguma unidade curricular, de alguma disciplina, coloca estes temas em discussão. Portanto, isto é o que nós temos atualmente e eu penso que é o que temos, eu penso não, é o que temos em Portugal, penso que é o que temos também em Espanha, não é? E é o que temos no Brasil. E isto eu gostava de avançar com esta pergunta porque acho que é de facto muito importante, porque sem formação, sem informação e sem formação não há mudança. E eu gostava de ouvir-vos a todos sobre quais acham que eram hum, as informações e as formações fundamentais para transmitir a profissionais de saúde e psicossociais para que este processo de saber trabalhar também com pessoas LGBT começasse a acontecer de uma forma mais organizada. E eu ia pedir à nossa amiga Tatiana, para começar. Sí, Entendeste-me, Tatiana? sí, sí, Gracias. creo que percibí, si veis que no me corregís, ¿está bien? Porque igual Sim, empiezo a sim, hablar y Tatiana. pensáis que no. Nosotros en la universidad, en trabajo social, servicio social, no tenemos ninguna unidad curricular como tal todavía en el plan de estudios. Sí que estamos pensando en mudar el plan de estudios y desde luego, mismo que sea una optativa, más va a haber algo, ¿no? Más, Sim. por ahora lo veo más como una optativa. Entonces, ¿qué estrategias estamos desarrollando las personas LGTBI que estamos de docentes en las universidades para que de alguna manera lleguen estos conocimientos a los profesionales? Para mí es fundamental que los trabajadores sociales, cuando atienden a una familia, atienden a una persona, sean cuidadosos, igual que les pedimos que sean culturalmente sensibles con las personas Uhum. racializadas, también necesitamos que sean LGTBIQA+ sensibles y que puedan experimentar en sus carnes. Y lo que nosotros estamos haciendo, estamos tratando de hacer, no es nada fácil, es tratar de organizar seminarios en los que el alumnado pueda, mediante la investigación acción participativa y la investigación basada en las artes, que puedan desarrollar dinámicas en las que con su cuerpo puedan experimentar un poquito lo que es la vulnerabilidad. Por ejemplo, la última que hicimos fue esto, vulnerabilidad en el colectivo LGTBI. ¿Qué hay tras todas estas siglas? ¿No? Y entonces acabamos haciendo como los 10 mandamientos de qué cosas deberían tener en cuenta como trabajadores sociales, ¿no? Pues, por ejemplo, que no den nada nunca por sentado y que si dudan, pregunten, ¿no? Entonces, Uhum. con rimas y con juegos y con humor, pues tratamos de que puedan experimentar. Ah, qué bien, Tatiana, muy interesante, muy interesante. Sara? Eu concordo muito com a Tati. Eu acho de facto, há aqui também esta questão do silêncio, que não se fala também nos temas, nas nossas aulas, nos currículos, nas próprias práticas de cuidados. Eu acho que nós, neste momento, como professores e investigadores, temos de facto um papel transformador, não é? Nós podemos começar, como estavas a sugerir, e vamos introduzindo o tema da diversidade sexual e de género ao longo do ciclo de vida, não como algo extra, não é? Mas como uma parte da própria formação ética e humana dos profissionais de saúde e psicossociais, como falavas. Eu acho que, se calhar, com formações curtas, contextualizadas e também afetivas, que combinem não só este conhecimento teórico, mas o contacto real com estas pessoas. Porque este contacto é como as relações intergeracionais, não é? Se nós juntarmos pessoas de diferentes gerações, isto ajuda a reduzir o preconceito, aumenta a empatia. Então, acho que esta promoção deste contacto com as pessoas pode ser muito importante. E, obviamente, pessoas com este tipo de formação e competência têm uma maior probabilidade, quero acreditar, de oferecer um cuidado centrado na pessoa, que respeita as suas necessidades, as suas expectativas e melhorar o bem-estar psicológico. Portanto, eu acho que nós podemos começar a semear essa consciência desde a formação inicial, incluir casos reais nas nossas aulas, utilizar a linguagem inclusiva, que é uma coisa que nós também já procuramos fazer, não é? Convidar pessoas da comunidade a partilhar as suas vivências e, sobretudo, mostrar que envelhecer com dignidade inclui também poder ser quem se é. Eu já vou passar a palavra que tenho muitas mãos no ar, mas gostava de provocar um bocadinho. Na verdade, na maior parte dos currículos de formação, nem sequer é nada sobre o envelhecimento.
Portanto, o envelhecimento em si não é abordado. Portanto, obviamente que o envelhecimento LGBT também não é abordado, porque o envelhecimento não está lá. Tanto Portanto, pelo como é que silêncio, nós não é? o silêncio daquilo que as pessoas têm medo, medo de envelhecer e medo da diferença e da aceitação. E, portanto, manter a proteção. Mas há que também investir no envelhecimento, na formação de profissionais de saúde, profissionais de intervenção psicossocial. Eu não sei quem pôs a mão primeiro, mas Milton? Muito bom. É, essa é uma discussão excelente. Eu queria falar de duas coisas que a Certo. Sara, concordo muito com Sara nessa questão da gente levar esse modelo educacional de cuidado centrado na pessoa e a partir do momento e eu falo no lugar de professor de um curso de medicina, quero ensinar um aluno, por exemplo, a estudar anemia, uma doença, mas não existe uma anemia sem a pessoa, né? Sem a identidade daquela pessoa. Então, uma questão que a gente tem feito na nossa universidade, mas que tem que ser uma política pública para a gente trazer mais essa identidade, então a gente vai estudar, por exemplo, uma anemia, mas a gente dá anemia, é uma paciente, é uma mulher lésbica, enfrentando dificuldade de acesso, que está vivenciando o contexto da anemia ou de qualquer outro problema de saúde. Então, esse cuidado centrado na pessoa que a Sara trouxe, eu acho que é o que vai trazer essa questão dos determinantes sociais e da identidade de cada paciente. E mais um ponto interessante que eu queria comentar, o Ministério da Educação rege os cursos, por exemplo, de medicina aqui no Brasil, com um currículo básico que cada curso, para ser aprovado e continuar com a aprovação do Ministério da Educação, precisa cumprir aquele currículo mínimo. E, recentemente, faz 2 anos, o Ministério da Educação, para cursos de medicina no Brasil, incluiu cuidados paliativos, necessário para a gente falar de finitude. Uhum. Então, o meu sonho, aí, talvez até como política pública, é que num futuro próximo a gente possa pleitear que agregar mais a questão da diversidade no currículo nacional dos cursos de medicina. Então, talvez essa seja uma batalha política para que nós, como pesquisadores, universidade, a gente possa tensionar também. Mesmo. Helena tem que ligar o som. Está com o microfone. Aqui na Universidade de São Paulo, agora a gente tem uma pró-reitoria, né, de inclusão e pertencimento, né, e cada unidade também tem as suas comissões de inclusão e pertencimento. Nós tivemos aqui na faculdade um curso de letramento em gênero para docentes, funcionários, né, desde o porteiro, né, até os docentes e os estudantes também na questão de letramento em gênero. Aqui também a gente só tem disciplinas optativas, né, voltadas para a área da saúde, na questão de gênero. A gente atualmente tem uma disciplina que é obrigatória no curso de saúde pública, que é de gênero, mas todas as outras são optativas. E envelhecimento também é uma coisa que está ausente dos nossos currículos. Aqui no nosso curso a gente tem 30 horas numa disciplina optativa, né? Então, são os vários ismos, né? Idadismo, né? Capacitismo, todos os ismos que a gente acaba tendo, né? Então, eu acho que realmente pensar no cuidado centrado na pessoa é uma coisa que é importante. E a gente tem um aluno de doutorado agora que vai estudar, junto a estudantes de medicina e de enfermagem, o que que eles sabem e o que que eles pensam sobre com essas pessoas. Ver Eu posso ir com o resultados. João. Vamos É ver- esperar se será possível ele estar aí com vocês em Aveiro. A gente está Ah, pleiteando uma bolsa do Santander. Obrigada. ótimo. João, Então, eu vou ser muito breve, eu concordo, acho que o Milton, a Sara falaram de um ponto que para mim é central, que não tem a ver com LGBT, com envelhecimento, tem a ver com cuidado com dignidade, que é central nas pessoas, né? Eh, Em relação a estas questões, sobre as questões da educação, sobre as questões LGBT, eu tenho uma visão, muito prática da minha experiência. É que, por um lado, depende muito da motivação dos docentes para isto.
Os docentes motivados vão ter o cuidado, e eu falo pela minha experiência, possivelmente se eu não tivesse iniciado este percurso investigativo, eu não estaria consciente das dificuldades, não estaria consciente da microagressão e o que é que ela representa e o que é que significa para as pessoas e o que é que pode ter de impacto físico e emocional para as pessoas. Por isso, eu acho que há um lado que tem que se motivar a academia, não enquanto cursos por si, mas a academia enquanto espaço que permite assegurar a diversidade, espaço que permite a intelectualização e a priorização do que são as respostas humanas e o que são os direitos fundamentais de todos. Isto parece-me um aspecto importante. Segundo, eu sendo enfermeiro e nas áreas da saúde, neste caso em particular, falando no ensino da enfermagem, há uma invisibilidade eh, galopante nesta formação. Eh, eu até penso que questões fundamentais, eu vindo falar nestas discussões de género, que para mim são muito importantes para se depois compreender até as questões LGBT, também tem um espaço de pouca invisibilidade e falo pela minha experiência, eu introduzi um módulo de 4 horas numa unidade curricular que se chamava Comunidade de Ecologia, no sentido só de trazer alguma reflexão. Outro aspecto importante que não falamos aqui, mas que eu acho que é determinante, é nos processos de formação pós-graduado em muitas áreas. Muitas vezes, estes processos de pós-graduação é que vão permitir que haja novos líderes, novos chefes de serviço, novos diretores nas instituições, e eu acho que nesta formação pós-graduada deveria haver uma grande aposta neste poder transformativo, nomeadamente nas áreas de saúde, porque líderes atentos e com sensibilidade também acredito que são líderes que motivam as equipas para a mudança. Por isso, quando falamos na formação, acho que na formação pós-graduada em áreas-chave, também seria muito importante termos aqui uma inclusão destes conteúdos numa perspectiva pedagógica, numa perspectiva positiva, muitas vezes não lecionar na perspectiva negativa, mas não. Estratégias como a Tatiana falou, a arte, metodologias ativas podem ser muito interessantes de ensino e cada vez mais num mundo em que cada vez mais os jovens são menos reflexivos para estas questões, introduzir estas abordagens numa perspectiva muito mais reflexiva do que de conteúdo propriamente dito, eu acho que será sempre importante. Rita, mais alguma questão? Sim, temos aqui mais uma da Sara que diz que gostaria de ouvir da Tatiana um pouco mais sobre a produção das jeans, como foi o processo de construção coletiva e se elas estão disponíveis para visualização. No, no están disponibles para visualización. Ahora explico por qué. El proceso fue, primero se hizo el grupo focal. Os he mostrado antes algunas fotos de las participantes paseando por el salón, leyendo poesía, haciendo blackout poetry, ¿no? Tachando con unas hojas que les dimos, con algunos fragmentos de teóricas que habíamos estado trabajando para esa investigación. Entonces ellas seleccionaban, luego les pedimos que trajeran fotos de la infancia y que las decoraran, que hicieran como un poco de collage y de imaginación al poder. Por ejemplo, una de las dinámicas era que pudieran fotografiar en el momento, en vivo, con el móvil, aquella parte de su cuerpo que les parecía más monstruosa. Y luego con las diferentes partes, Teresa Gispert compuso un monstruo freak boyera, ¿no? Que era pues la boca de una, el ojo de otra, el trozo de la nariz que tenía un pelo de la otra, ¿no? Y entonces fue jugando ahí. Entonces las participantes fueron aportando estos diferentes elementos y materiales, pero la que luego realizó el compongo final, esa composición final de cuál es la hoja que va primero, cuál es la que va después, esta se mete, no se mete, a esta le añado un color más, fue Teresa Gispert, que es la otra investigadora de la investigación. Y no está disponible digitalmente porque queremos cuidar a las participantes. Y una vez que digitalizas algo y lo lanzas al medio de Internet, nunca sabes dónde va a llegar, si pueden
ridiculizarse, alguien puede acabar riéndose de ello y que acabe teniendo un efecto no deseado. Entonces hemos tratado de ir con mucho cuidado. Sí que hemos repartido algunos ejemplares en algún congreso científico, pero algo muy, muy acotado, por protección. Gracias. Obrigada. Então, Temos aqui outra questão. A Maria Aparecida diz: tenho 61 anos, sou LGBT, sofro abandono familiar e social também financeiro. A quem recorrer? Ela não referiu se é de Portugal, Brasil, Espanha, mas Maria Aparecida é pode ser um nome Portugal que eu diria que é ou brasileiro, Brasil. Pronto, mas se quiserem falar mas um bocadinho sobre a quem é que se pode recorrer, organizações, projetos, para ajudar estas pessoas. Mas se calhar começamos por Portugal, então, ou Brasil. vamos começar pelo Brasil. Depende também da região Depende do da país em que região, do vive, não é? país, e do estado em que ela estiver. É, a gente tem o Sistema Único de Assistência Social, ela pode recorrer ao Centro de Referência da Assistência Social, que é equivalente a uma unidade básica de saúde, mas ela pode primeiro procurar esse espaço, né? E depois ela vai passar lá, vai levar essa questão dela, e aí depois a assistência social pode dar algum encaminhamento para o cuidado dela. Talvez Thaisa possa complementar também, né, que ela tem trabalhado bastante com outros municípios de outros estados, eu acho que seria interessante. Não, infelizmente a gente não tem nenhum serviço propriamente para, a não ser o CRAS, que é esse serviço de referência da assistência social. Eu não entendi bem de qual município que ela seria, mas se for do estado de São Paulo, ainda assim talvez compense um contato com talvez a Eternamente Sou para saber se naquela região teria alguém de referência que poderia ajudá-la em algum sentido, se não for da cidade de São Paulo, né? Então, se ela quiser pesquisar, chama Eternamente Sou, é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, voltada para a pessoa idosa LGBT. Talvez seja a maior referência no país voltado para isso, e eles têm contato em vários estados, então talvez seja uma possibilidade. Desculpa que eu realmente não entendi de qual município ou de qual estado é. Não Pensando referiu, aqui não na referiu. região sul, a gente não tem nenhum serviço especializado para o acolhimento, ou o atendimento, ou o encaminhamento mesmo das pessoas idosas LGBTs, até para aconselhamento a gente não tem nada muito específico, a não ser a própria assistência social, que daí ela né, trabalha da mesma maneira no país todo. E um comentário rápido, acho que sim, gostei de que a Thaís falou do Eternamente Som. Comentário rápido é buscar formas de pertencimento e lazer também na cidade. Então, claro, ainda precisamos avançar muito, mas procurar até no posto de saúde, se há alguma atividade, algum coletivo, participar. E frente a alguma violação de direitos humanos, minha orientação para muitas pessoas procura o conselho, ouvidoria. Então, existe ouvidoria do Sistema Único de Saúde, ouvidoria da UBS. Então, para que a pessoa denuncie também. E que com esses dados de denúncia de violência, a gente também consiga agir, né? Então, acho que o meu convite é buscar algum coletivo, seja o SESC, seja alguma outra unidade, algum pertencimento, alguma atividade de lazer, e os conselhos que a gente pode ter disponível aí tanto na unidade de saúde ou quanto do município. Bem, se for em Portugal, nós também não temos nenhum serviço específico, não é? Portanto, terá sempre que ser pela Segurança Social. Mas Mais alguma questão, Rita? deixa só Diz. dizer uma coisa transversal à questão do apoio e da procura. Eu acho que será sempre importante passar essa mensagem que as comunidades LGBT também organizam-se, têm associações, têm movimentos, que são sempre uma estratégia muito importante, porque muitas vezes elas conhecem a geografia do espaço, os recursos existentes e podem até ter experiência no encaminhamento e na orientação. Por isso, muitas vezes, e nós na nossa experiência até de investigação, fomos percebendo que muitas vezes é através destas organizações que as pessoas encontram um espaço de pertença, encontram um espaço
de apoio, e é sempre importante procurar, dentro da região, do país, da comunidade, da geografia onde se vive, estas associações existem às vezes com diferentes nomes, especializadas para algum subtipo, mas muitas vezes é aí e a experiência que estas organizações têm em termos de apoio. E também nunca esquecer os direitos fundamentais, isto é, há um conjunto de direitos que são fundamentais a todas as pessoas, LGBT, idosos, não idosos, e esses têm que ser respeitados. Por isso, há sempre mecanismos reguladores, podem ser lentos, podem não funcionar perfeitamente, mas, por exemplo, no sistema de saúde, há sempre o provedor do utente, no qual também nunca deixem de recorrer. Bem, mais alguma pergunta, Rita? Eu gostava de fazer uma questão, não sei se ainda temos um tempo. Sim. Sim, temos 6 minutos. Pronto, para os colegas do Brasil, eu queria questionar se em que medida é que o envelhecimento LGBTQIA+, é reconhecido como uma questão política. Eu sei que vocês têm o Estatuto da Pessoa Idosa no Brasil e queria saber se esta população está contemplada. Eu penso que o Estatuto já tem alguns anos, então se existem avanços ou propostas para que ele contemple de uma forma explícita as especificidades desta população. A Quem? professora Helena está com o microfone desligado, Helena, olha o microfone, tem que ligar o microfone. mas adiantando, não. Tá desligado, Não, professora. Peraí. não, nós não temos nada disso, não, Rita. É interessante quando a gente pensa no próprio Estatuto do Idoso, ele é muito bonito, Rita, tá? A gente também tem uma política nacional de saúde da pessoa LGBT também que é muito bonita, tá? Aí a gente chama isso aqui de política simbólica, porque ela é bonita, tá? Ela dá um cala a boca, vocês ficam reivindicando, agora tem a lei, mas não tem dinheiro para efetivar essas políticas públicas. Plano de Tá, então ação. a gente está falando assim, porque a gente fica feliz, nossa, saiu o Estatuto do Idoso, estamos muito felizes. Mas cadê as verbas para a gente conseguir fazer esse estatuto realmente ser aplicado, para que o direito das pessoas idosas seja respeitado, né? E Então a gente tem que pensar nessa questão das políticas simbólicas. E aí eu queria fazer um outro comentário, que assim, falou das associações, né? O João falou, a Tatiana também, elas são muito importantes. Mas a gente também precisa de juntar as diferentes associações que existem dentro de um território para a gente conseguir ter realmente fazer com que os direitos de todos sejam respeitados, né? Porque a gente percebe aqui no Brasil que muitas vezes antes a gente tinha um grande movimento sanitário e aí depois foi fragmentando. Tem as doenças crônicas, tem o grupo da diabetes, tem o grupo não sei o quê. Só que aí a gente foi perdendo força. Então, eu acho que é importante a gente ter os grupos, as associações por temas, né? Mas também fazermos as coisas em conjunto. Só uma coisa que eu lembrei, pensando na pergunta da Rita, então, professora e Thaís falaram realmente do Estatuto da Pessoa Idosa. Hoje em dia, no Brasil, no nosso Congresso, a gente tem 500 deputados. Dos deputados, a gente tem 2 mulheres trans deputadas hoje no Brasil. E uma delas, a deputada Duda Salabert, que é uma deputada de Minas Gerais, ela protocolou, há 2, 3 meses atrás, um projeto de lei, claro, o projeto de lei é uma coisa, ainda nem foi votado no Congresso, mas para instituir uma política nacional em prol do envelhecimento LGBT. Então, um projeto de lei bem bonito, que cita um pouco as nossas pesquisas, a pesquisa do professor Carlos Eduardo Henning, um pouquinho a minha pesquisa, a pesquisa da Thaís. Então, eles vão citando, embasando essas pesquisas para instituir uma política nacional de envelhecimento LGBT no país. Ainda é um projeto de lei, ainda envolve disputa política, como o João falou, de tempos sombrios, que também cíclicos aí, mas que está lá aí para a nossa disputa política. E obrigada. Estamos de facto no último minuto. Eu sou pontual. E gostava de agradecer a todos, agradecer a participação, esperar que possamos repetir estes eventos. Penso que trazer visibilidade ao tema é a melhor maneira de o fazer ser abordado em mais áreas, é trazê-lo para cima da mesa. A visibilidade
torna um tema. E enquanto a invisibilidade nunca nos permite ir para a frente. Portanto, webinars como este, investigação, eventos, são sempre uma mais-valia para se poder avançar no conhecimento e na resposta à longevidade saudável também das pessoas LGBT. Até uma próxima e espero que tenha sido interessante para todos. Tchau, tchau, obrigada. Obrigada. Tchau, gente. Tchau. Obrigada. Tchau. Obrigado. Possamos trabalhar mais na Tchau. frente. Até logo. Tchau. Até logo. Até Até logo. Tchau, tchau. logo. Você interrompe, Adolfo?